Meus irmãos, eu quero saudar todos com um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nesse dia de congresso para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu agradeço muito ao nosso querido presidente, pastor Vanderlei Marins, ao nosso querido diretor executivo, pastor Sócrates, ao nosso querido presidente, pastor Marcos, porque nós temos orado muito ali em Rondonópolis pela melhora da sua saúde, ao nosso querido vice-presidente, pastor Luciano Cozendei, sempre um amor de pessoa, muito gentil, muito amoroso, e ao nosso querido pastor Bruno Festes, nosso querido executivo que concretizou o convite para nós estarmos aqui. É uma alegria muito grande. Agradeço ao nosso querido pastor Bruno, ao nosso querido presidente nacional, pastor José Maria, muito querido, muito amado, e cada um dos irmãos. É muito bom ver os irmãos. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção fluminense, eu sempre fui da seção carioca, e hoje estou na seção mato-grossense, mas a seção fluminense, ela é a minha Betânia. É um refrigério, é uma alegria muito grande ver aqui muitos dos irmãos, ver o pastor Eliudes, pastor Álvaro, pastor Paulo Marins, pastor Robson, tanta gente querida, tanta gente amada, fazer outros amigos é muito refrigerador, é muito abençoador para a alma, e eu louvo a Deus por isso. Convido você a abrir sua Bíblia em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Há pastores para hoje, a mensagem para hoje é a pergunta que Deus colocou no coração da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção fluminense, e nós queremos pensar hoje de uma forma teológica, no capítulo 4, versículos de 1 a 14, naquela conversa entre Mordecai, dependendo da versão Mardoqueu, tem junto com Esther, por meio de um emissário, que você já pregou tantas vezes. Eu acredito que tem uma resposta bem específica às nossas perguntas nessa manhã. Esther capítulo 4, versículo 1, texto bíblico diz: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza. Saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther, os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. Mandou vestidos para vestir Mardoqueu, tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Como também a oferta da prata, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tempo tal como este chegaste a este reino. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e inesgotável palavra. De alguma forma diferente, Mardoqueu faz a pergunta sobre a qual nós estamos debruçados. É para esse tempo, Esther? Será que não é para esse tempo que você foi colocada aí? Será que é você para esse lugar, para esse tempo? De uma maneira diferente, mas tem similaridades e paralelos com a pergunta que a gente se debruça para tentar responder ao longo desses dias de congresso. Eu queria pensar essa mensagem pensando Agostinho, fazendo uma correlação com o tempo que nós vivemos, a peculiaridade desse tempo, para a partir daí mergulhar no texto. E do texto
apontar um pressuposto teológico de que Deus nos separou para esse tempo e daí tirar 3 lições para nós essa manhã. É o caminho que, se Deus permitir, eu pretendo seguir. Pode passar, por gentileza. Agostinho é um dos ícones sobre o tempo. Nas suas confissões ele tem um capítulo dedicado ao tempo. E Agostinho, sobre o tempo, ele diz: que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se quiser explicar a quem indaga, eu já não sei. Filosoficamente, Agostinho ele vai discorrer nas suas confissões dizendo que o tempo é uma sucessão de momentos. E esses momentos eles são muito fluídicos, são muito fugazes. Talvez Bauman tenha se inspirado muito em Agostinho ao escrever as suas obras, não é? Principalmente a modernidade líquida. Mas Agostinho ele dizia que, ao mesmo tempo que todos os tempos são presentes, nenhum tempo é presente. O futuro ele pode vir ao meu presente pela imaginação. O presente se presentifica por meio da vista. E o passado pode estar em mim por meio da memória. O passado é o tempo que já não é mais. O presente é o tempo que é, mas não é para sempre. O futuro é o tempo que ainda não é. Mas Agostinho diz que, ao mesmo tempo que todos os tempos podem estar em mim, o passado por meio da memória, o presente por meio da vista, o futuro por meio da imaginação, ao mesmo tempo todos esses tempos são muito fugazes, porque quando eu penso no passado ele já foi. Quando eu penso no presente, quando eu termino de falar o próprio termo presente, o presente já se foi. E quando eu penso no futuro, de certa maneira, ao mesmo tempo que ele está, ele ainda não está. De maneira que Agostinho ele se questiona: será que nós estamos aqui na realidade ou não estamos? Não é? Será que parece que estamos e na realidade não estamos? Coisas de filósofo, né? Coisas da filosofia. A fala de Agostinho sobre o tempo é maravilhosa. Nas suas confissões, com aquela famosa lição dele, não é? Que a alma do homem anda inquieta até encontrar o seu repouso em Deus. Ou então, só não perde o amigo quem a todos tem por amigo, no amigo que nunca se perde, Cristo. Então há muitas pérolas ali naquela obra que pavimentam o caminho de qualquer reflexão sobre o tempo. E quando a gente pensa sobre o tempo, se há pastores para hoje, para o tempo chamado hoje, nós nos defrontamos com muitos desafios. O tempo hoje é o tempo que a gente ouve alguma coisa chamada de metaverso, tempo da inteligência artificial, tempo da revolução 4.0, tempo em que a gente já vê algum tipo de proposta entendida como eclesiástica entrando no metaverso e colocando uma igreja no metaverso. Como fica a nossa realidade? Ontem o meu amigo muito querido, o pastor Paulo Marins, ali do Amapá, ele perguntava: será que não vem outro neném pelo caminho? Falei: olha, eu já tenho 2, eu tenho até vontade de ter um terceiro. A Sara não. Mas mesmo que fôssemos ter o terceiro, eu estou com 44. Aí teria o terceiro com 45, não é? E eu imagino aos 60 ou 61 anos, a filha estaria com 15, com 16 anos, e eu falaria: pai, eu tenho um namorado para te apresentar. Ô filha, traz para a gente conhecer. Não, pai, mas só que a gente se conheceu no metaverso, eu vou apresentar o avatar dele para você. Ele é de uma igreja eletrônica. Eu ainda não estou preparado para isso. Então deixa eu só com as minhas 2 lá, não é, que ainda tem uma cabeça diferente aos 60 se Jesus não voltar até lá. Mas a gente vive o tempo do metaverso, o tempo da inteligência artificial, o tempo da revolução 4.0, que desde 2011 na Feira de Hannover, na Alemanha, faz uma proposta de um grande pacote de tecnologias a serem implantadas e que estão presentes no nosso dia a dia. Como a gente age nesse tempo? O tempo que a gente vive, a gente ouve os negócios chamados de culto pet, não é, em que você leva os animais para serem orados em algumas igrejas. Via de regra, igrejas independentes. Eu nunca ouvi falar de alguma igreja da Convenção Batista Fluminense com culto pet, não é? Mas já há alguns cultos pet no Brasil. O tempo em que a gente vive é o tempo que a gente se depara com a realidade já atual de 72 chamadas praias de nudismo gospel no Brasil. Foram entrevistar uma das reverendas do nudismo gospel, falaram: mas por que vocês estão todos nus aí, um diante do outro? Ela disse: não, uma vez que a gente se converteu, a gente foi restaurado da inocência original de Adão, todo mundo pode se ver caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, né? Como nós não fomos restaurados ainda a essa inocência tão inocente, é melhor a gente aqui na Fluminense estar com a nossa roupa, bem trajado, bem vestido. Mas a gente viveu para viver esse negócio, a gente viveu para ver o tempo do encontro dos tiktokers cristãos, né? Já é o 3º ano.
em que a proposta é que uma mensagem como essa, que nesse nosso caso aqui, no meu caso aqui, já tem 7 minutos de exposição, é considerada muito longa. Uma mensagem de 40, 50 minutos, longuíssima. Então, eles apontam que o Novo Futuro é uma mensagem de 1, 2 ou 3 minutos, e eles tentam fazer alguns cultos com a Minunet, né, mensagem de 1, de 2, de 3 minutos, de TikToker, e tem aqueles encontros de TikTokers cristãos para fazer essas mensagens muito breves, muito sintéticas, com louvor, mensagens, cada um dá uma mensagem de 1 minuto e fecha o encontro. São situações que a gente está encontrando hoje, né? Como ministrou muito bem o nosso pastor, ministro de louvor agora há pouco, né? Situações dessa vida me fazem sentir, o clássico do Logos, né? Será que nós somos fortes a ponto de até resistir a esses momentos, essas situações? Bem, eu acho que Esther nos ajuda a pensarmos um pouco sobre isso. Pode passar, por gentileza. Esther estava com os seus desafios contemporâneos, né? Esther estava com os desafios do seu tempo. Seu contexto era extremamente inóspito. Esther estava numa terra estranha para ela, uma terra desconhecida. Seus pais morreram, ela tinha um tio muito solícito chamado Mordecai, que desenvolve uma história no texto. Nós temos várias histórias no texto, além da de Mordecai. A história de Mordecai vem com um viés. Um tio zeloso que faz, às vezes, de cuidado da sua sobrinha, muito educada, com muita fineza, e ele cuida dela, mas se recusa a se prostrar diante de uma imposta idolatria real. Há um segundo eixo, que é o eixo de Amã. Amã, um homem soberbo, que se incomoda quando Mardoqueu não se prostra ao toque da trombeta, e esse Amã quer fazer com que Mardoqueu forçosamente esteja se prostrando. E ele quer ser o primeiro ministro do rei, ele quer ser o segundo a lugar do rei. Na realidade, o que talvez Amã sonhasse, hipoteticamente, fosse estar no lugar do rei. Há uma segunda história, o segundo eixo que vem. E há um terceiro eixo nessa história que vem, que é o próprio eixo do rei, o eixo de Assuero, em que Assuero ele é casado com Vasti, dá uma festa enorme, uma festa grandíssima. Naquela festa se embriaga, quer mostrar a beleza de Vasti, que se recusa. E Assuero fica com medo de que isso se espalhe por todo o reinado, ele depõe Vasti, e depois ele vai fazer um concurso de beleza. 180 dias de mirra, 180 dias de aloés, com as jovens donzelas que se candidatam para estarem servindo naquele concurso diplomático que o rei coloca. 360 dias, um ano judeu, não é? Um ano baseado na lua, um ano lunar, 360 dias, de maneira que quando uma jovem pintasse ali na ponta, com um tratamento de 360 dias, certamente o cheiro dela embeveceria o ambiente. O cheiro dela inundaria o ambiente. Às vezes existem perfumes que as pessoas passam, né? Que quando vai passando fica aquele cheiro. Você imagina, 180 dias com Avon, Natura, Embeleze, abacate no cabelo, cenoura no cabelo, iogurte no cabelo, que algumas irmãs aí fazem uso, de graça, 360 dias para estreia para as meninas. As meninas ficaram naquele tratamento top, de maneira que quando chegavam, certamente o cheiro era muito embevecedor, enchia o ambiente. Então você tem essa terceira linha. Assuero, você tem Mardoqueu e você tem Amã. Mas todas essas linhas, elas convergem e imbricam na história de Deus, onde Deus está no comando de todas as coisas. Onde Deus, numa situação onde Mardoqueu tem que dar uma cultura bastante educada, estéril, estar atento às situações da época, está trabalhando. Onde Amã, soberbo, está preparando uma forca que não sabe para si mesmo. E onde Assuero depois vai vestir, não sabendo que Esther entraria no seu lugar. Tudo isso, Deus trabalhando na sua linha para mostrar a sua ação de providência na cessação da impetração do genocídio judaico que estava tentando ser imposto por Amã. Então a história de Deus, ela coordena o texto. Só que nessa história de Deus, quando as histórias vão se convergindo, quando as histórias vão se afunilando, Amã, ele faz com que o rei coloque o edito real, e naquele edito real os judeus vão ser mortos em tal data. Mardoqueu sabe, rasga as suas vestes, a notícia chega a Esther, que tenta vesti-lo novamente. Ele diz: Esther, o meu problema é o seguinte, a situação é que o nosso povo está em perigo. E você tem o poder de entrar na presença do rei e você impedir todo esse genocídio. Esther fica recalcitrante, não é para menos. Há razões, há motivos para isso. Há 30 dias ela não é chamada, há um mês para ver o rei. Se ela entra sem ser chamada e ele não estende seu cetro, ela pode morrer. Irmão, ela estava correndo o perigo de morrer, então a sua recalcitrância tinha razão de ser e tinha lógica. Entretanto, ela era
a pessoa que estava no único lugar que pudesse impedir esse genocídio. Ela recalcitra. Ela envia novamente o emissário para falar para Mardoqueu: Mardoqueu, pode ser que ela vá, pode ser que ela não vá. Você sabe, ela não é chamada há um mês. Ela pode morrer se ela for lá sem ser chamada. Ele diz: não se preocupe. Não imponha, não afirme, não categorize Esther, mas lance ela uma reflexão. Esther, se tu não nos livrares, socorro e livramento de outra parte nos virá. Homem de fé, Mardoqueu, sabia que Deus poderia trazer livramento de outra parte. Só que ele, como que mandando o emissário, quase que se retirando, jogaram uma reflexão para Esther pensar com seus botões, na sua introspecção, e diz: mas o emissário, quando você estiver saindo, quando você for sair, deixa uma reflexão para Esther, uma ponderação teológica. Esther, quem sabe se para um tempo tal como este não chegasse a este reino? Esther, você já parou para pensar que tinha gente que poderia ser mais bonita que você e não entrou? Esther, você parou para pensar que poderia ter gente mais simpática, gente com mais propriedade que você, gente com mais capacidades em relações internacionais do que você? Esther, você já parou para pensar que tem gente que poderia ter um lastro, ter uma cultura nababesca, ter uma cultura palaciana e ter entrado na sua frente naquele palácio, mas que você só esteve lá porque houve uma condução teológica para que você entrasse ali, para exatamente esse momento? Você já parou para, nas suas ponderações de variáveis, no seu eixo, você concentrar-se nessas abscências da possibilidade de Deus estar separando você para esse momento? Quem sabe, Esther, se não foi só para esse tempo, para esse momento que você chegou ali. Irmãos, Deus poderia ter nos feito no século XVI com Martinho Lutero. No século XVIII, poderia ter colocado cada um de nós para nascer e estar ao lado de John Wesley e George Whitefield e evangelizarmos com eles na Inglaterra. Deus poderia ter nos feito nascer no século XIX, na Ásia, com Sadhu Sundar Singh e estar ao lado dele. Ou poderia ter nos feito nascer no século XIX junto com Dwight Lyman Moody e estarmos sendo evangelistas com ele. Deus poderia ter nos feito nascer ao lado do homem do orfanato, George Miller, na Alemanha, e construído aqueles orfanatos junto com ele. Ele poderia ter feito cada um de nós nascer em qualquer tempo e em qualquer lugar. E o nosso pressuposto teológico é que Deus é o Senhor da história. Ele está regendo a história e nos concede o privilégio de sermos coadjuvantes da história junto com esse grande rei, junto com o nosso Senhor, podendo ter nos feito nascer em qualquer tempo e em qualquer espaço. Então, se cremos que Deus é o Senhor da história e poderia ter nos feito nascer em qualquer tempo e espaço, o nosso pressuposto teológico, a pergunta: há pastores para hoje? Se nós estamos aqui hoje, e podendo Ele ter nos feito nascer em qualquer tempo e qualquer espaço, teologicamente a resposta é sim. Há pastores para hoje e você inequivocamente é o homem de Deus para esse tempo, para esse espaço, em nome de Jesus. Fale a quem está do seu lado: há pastores para hoje e esse pastor é você. E esse pastor é você. Esse pastor é você. Esse pastor é você. Pode passar, por gentileza. Essa é a nossa afirmação teológica. Deus te constituiu pastor para um tempo como este. É o tempo do metaverso, que a gente não sabe se vai vingar ou não, ainda é muito incipiente, ainda é muito novo. É o tempo da inteligência artificial, que já está aí nas nossas realidades diárias. É o tempo da Revolução 4.0. É o tempo de uma série de desafios. Mas se nós estamos nesse tempo e nesse espaço, Deus nos constituiu pastores para mergulharmos de cabeça nesses desafios e encontrarmos alternativas e caminhos de pastoreio e caminhos teológicos para este tempo. Pode passar, por gentileza. Em primeiro lugar, a primeira afirmação que eu trago sobre isso é que Deus nos constituiu pastores para este tempo, apesar deste privilégio ser meio esquisito e nos gerar estranheza. Irmãos, é difícil. Falar isso é quase que chover no molhado. A gente sabe que pastorado é um negócio difícil, é alguma coisa esquisita, é alguma coisa estranha. Uns lugares que Deus nos manda totalmente diferentes, é algumas situações que está tudo concatenado na vida e Deus nos pega e nos arranca e nos coloca num lugar totalmente diferente. No ano de 2015 até 2017 eu tinha conseguido organizar minha vida no horário que professor sonha. Segunda-feira de manhã liberado, segunda-feira à noite eu dava aula no seminário metodista,
Terça de manhã estava no seminário Betel, quarta livre, terça de tarde livre para a família, terça noite na Souza Marques, na direção do ensino à distância, quarta de manhã e quarta noite no seminário Betel, no DEAD do seminário Betel, quinta pela manhã no EAD da Souza Marques, quinta noite no seminário Betel e sexta de manhã estava no DEAD. A parte das tardes, atendendo a família, ajudando a Sara com as meninas, resolvendo as coisas, e sexta noite liberado para sair para as conferências, fazia sexta, sábado e domingo, segunda de manhã estava de volta. Perfeito horário, organizado, concatenado. Levou um tempo para organizar esse horário, ajustei. Aí quando eu ajustei, quando chega em 2016, eu recebo o convite para ir para Rondonópolis, o processo de sucessão pastoral termina em 2017, e Deus me dá 10 palavras de confirmação, me arrancando do Rio de Janeiro, onde estava tudo certinho, direitinho, e me leva lá para Rondonópolis, a 230 quilômetros de Cuiabá. John Piper, na sua Teologia da Alegria, diz que Deus tem um bom senso de humor, né? Parece que a gente deixa tudo organizadinho, ele fala, está muito ajustadinho, deixa eu dar uma bagunçada aqui. Foi assim com vários personagens. Moisés ele perguntou, em Êxodo 5:22, por que o Senhor me enviou? Porque Moisés ele recebe uma palavra, em Êxodo 3:4, ele é chamado por Deus, e aí ele vai diante de Faraó, Deus é para ir diante de Faraó, não é? É. Então vou lá e digo a Faraó o que, Senhor? A mensagem para Faraó é, deixa sair meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2. Beleza, então vou lá, qual seria a cabeça de Moisés hipoteticamente? Eu vou, falo para Faraó, volto para casa e vivo bem com Zípora. Já estou com 80 anos de vida, já tenho aposentadoria, se fosse por tempo de serviço já batia, se fosse por insalubridade já batia, já servi muito, já tenho casa, comida, roupa lavada, estou vivendo junto com o sogro, está uma maravilha. Vida ajustadinha, certinha. Então Deus, o Senhor quer ir, eu estou meio recalcitrante, mas eu vou. Então Faraó, deixa sair o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Perfeito, está dada a mensagem, eu estou indo embora. Moisés, volta aqui. Quem é o Senhor para que eu deixe ir o povo? E aí o povo vem em cima de Moisés, porque o jugo se torna maior. E aí no capítulo 5, versículo 22, Moisés redarga a Deus e pergunta a Deus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou, não está nada dando certo. Por que o Senhor me enviou? Por que tu me enviaste? É a pergunta de Moisés em Êxodo 5, 22. Capítulo 6, Deus responde. Moisés, você foi? Fui. Pregou? Preguei. Falou? Falei. Moisés, então está tudo dando certo. Mas o Faraó não liberou. Moisés, você foi? Fui. Falou? Falei. Pregou? Preguei. Então está tudo dando certo. Não deu, mas Faraó não liberou. Moisés, isso é comigo. Contigo é ir e pregar, é obedecer. Comigo é agir. Ah, então está certo, Deus. Então, Moisés, vai lá, continua fazendo a tua parte, que deixa o restante comigo. Irmãos, na nossa ótica, às vezes não está nada dando certo. Mas a pergunta para Moisés é, Moisés, você está obedecendo? Tô, Senhor. Então fique tranquilo, está tudo dando certo. Você está obedecendo, Moisés? Estou. Então, meu irmão, pastor, está tudo dando certo. Fique tranquilo. Mas pastor Henrique, o negócio está meio estranho, está diferente. Você está obedecendo? Estou. Então, sai da frente e deixa que Deus vai trabalhar. Deus vai cuidar. Está tudo dando certo. Deus está no controle. Deixa com Ele. Deixa com Ele. Ah, Senhor, por que o Senhor me enviou? É estranheza. A coisa às vezes é esquisita. Atos 9:15. Ananias recalcitra quando vai impetrar as mãos sobre Paulo. Senhor, o Senhor sabe o histórico, sabe que ele é o matador, sei, Ananias, mas ele é um vaso escolhido por mim, para anunciar as boas novas diante de reis, de gentios, do povo de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto me importa aparecer pelo meu nome. Juízes 6:12, a saudação do anjo. Gideão achou estranhíssima. O povo de Israel está sofrendo a opressão dos midianitas. E o anjo chega em Juízes 6:12 e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Gideão já chega de sola. E aí ele pergunta teologicamente a questão do mal, o problema do sofrimento, não é? Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Ele já lança a questão do problema do mal para o anjo. Ele fala, olha, eu vou entrar numa questão de teodiceia com você. Se Deus é bom, por que a gente está sofrendo? Se eu sou um homem de Deus e um varão valoroso, por que tudo isso está acontecendo? Gideão também não entendeu a estranheza que estava ao seu redor, as situações esquisitas que Deus mandou. Que é a situação mais esquisita do que Isaías, em Isaías 23. Isaías, você vai profetizar 3 anos. Como, Senhor? Nu e descalço, Isaías. Há situações que são diferentes que Deus nos manda. Há situações que são estranhas. Como mandou Esther. Esther, você está aí. Que maravilha, Deus.
É bênção, Senhor. O Senhor está me liberando aqui, é só vitória, Senhor. Vou no palácio, é uma maravilha. É bênção, Senhor, só vitória. Não, Esther, é diferente. Você está aí, mas só que é para você ser um instrumento de libertação para o povo. Irmãos, a coisa que mais me gerava estranheza e preocupação ao ir para o Mato Grosso, para Rondonópolis, não era nenhuma outra coisa. Tudo para ver, bem, Deus está no controle de tudo, mas eu preciso trabalhar no psicológico em relação da minha convivência com os animais, com os bichos, que eu vou para o meio do Pantanal. Senhor, tomara que não seja tanto barro, tenha nem muita terra, que seja mais asfaltado. Cheguei a vir Rondonópolis, a terra do agronegócio, bem asfaltada, tranquila, boa, não é? Mas de noite é muito difícil dirigir. Os animais saem muito à noite para a estrada, porque eles ficam atraídos pela luz do carro. Então é muito comum atropelamento de tamanduá, avestruz, e o problema é a capivara. Capivaras enormes, grandes, e aí quando bate aí é complicado. Então você tem que ir com muito cuidado, se possível, não pegar a estrada à noite. Mas só que esses são problemas contornáveis, você não tem que ir. Quando eu pastoreei em Poxorel, também Mato Grosso, 2004, um pouquinho mais distante de Cuiabá, tinha um momento que tinha que ser batizado, haver o batismo, um rio chamado Rio dos Crentes. E fui lá, pastorei em Poxorel, cheguei, depois vim aqui para o Rio de Janeiro novamente, fiz o curso na UFRJ, e no momento de curso com a UFRJ tinha uma aula de um tempo vago. Naquele tempo vago que tinha, um menino muito da pá virada, lá da bagunça, e uma turma reuniu, a gente foi conversar. Eu falo da chupada que foi no final de semana, outro falou que foi para isso, foi para festa, foi para agandar, isso e aquilo. E eu falei, Senhor, me dá um momento aqui para evangelizar esse pessoal, me dá um caminho aqui para evangelizar esse pessoal. E o menino virou para mim, e você, ô Henrique, como é que foi? Eu falei, olha, final de semana eu fui para a igreja, graças a Deus foi tudo bem, tudo na paz. E estou aqui agora no Rio, mas tive um tempo lá em Mato Grosso, e foi uma experiência muito boa. Veja você, uma situação que eu tive lá no Mato Grosso, foi um batismo que eu tive, fui batizar o pessoal lá no Rio dos Crentes, mas uma semana antes passaram nas escolas, avisando ninguém toma banho no Rio dos Crentes, porque uma sucuri enorme foi encontrada por lá e não conseguiram catar. Falei, ô Senhor, tem misericórdia, e agora? Eu falei, reuni os irmãos, falei, irmãos, é o seguinte, e agora, pastor, né? Falei, encontraram uma situação de uma sucuri lá, irmãos, no Rio, que a gente vai fazer batismo. Como é que a gente vai fazer? Não, pastor, é comum, se a gente encontrar a sucuri lá, a gente pega, a gente tira a bichinha, tem que cuidar da bichinha e tal. Aí eu, tá bom, mas como é que a gente vai fazer? Não, o senhor entra lá. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, já que o irmão está fazendo a proposta, coloquei 3 diáconos dentro do mim com o Rio, um do lado, um do outro, e o irmão que fez a proposta lá no centro. Aí tá bom, todo mundo entra comigo no Rio para batizar, ficar um do lado, um do outro lá. Então me ajuda. Batizei primeiro, segundo, terceiro, eram 6 batismos no dia e fui batizar o Marquinhos. Quando eu imergi o Marquinhos, veio um galho de árvore que grudou aqui na minha perna, prendeu. Fiquei assim, eu falei, ô Senhor, tá aí a sucuri, Senhor, tem misericórdia. Levantei o Marquinhos, meti a mão, aí eu olhei um galho de árvore, os irmãos não se conteram de tanto rir e me bagunçam comigo até hoje. Aí eu estou contando isso lá na UFRJ, e aí o menino, mas rapaz, como é que você foi para uma terra dessa? Como é que você vai lá para o Rio batizar gente assim, no meio de uma possibilidade de sucuri? Falei, mas aí você não sabe. Falei, você nunca teve o sentimento do que é ver aquela pessoa que estava totalmente perdida, agora batizada, com os irmãos cantando, ó que belos hinos cantam lá no céu, levantar aquela pessoa, ver a alegria dela, a alegria da família, e ter aquele sentimento de paz na alma e poder cantar, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, ó que doce prazer inundou o meu ser, porque a minha alma está cheia de paz. O pessoal ficou olhando, eu lancei a semente, continuei ali no processo de evangelização e segui em outros momentos. Esquisito, irmãos. Deus nos manda para uns lugares esquisitos, diferentes. Deus nos manda para uns lugares diferentes, nos gera estranheza. Mas Deus sabe. Deus mandou Esther para um palácio onde na adolescência e na infância dela, ela jamais talvez sonhasse que fosse morar em um palácio. Mas Deus colocou Esther para esse tempo. Talvez seja o lugar mais inóspito que Deus tenha ali plantado. Talvez seja o lugar com maior dissensão. Talvez a sua igreja esteja com alguns grupinhos a mais do que a igreja de Corinto. Um de Paulo, um de Apolo, um de Cefas, um de Cristo. Talvez a sua igreja esteja uma galáxia, onde o pessoal acha que tem que ter umas obras a mais para que possa ser salvo. Eu não sei como está, mas eu sei que em primeiro lugar,
eu vim dizer a você que apesar da estranheza, apesar da diferença, apesar de ser um lugar que talvez te cause muita espécie, assim como Esther foi plantada por Deus, Deus plantou você ali, pastor, porque Ele sabia que eu colocaria você nascido nesse tempo, nesse espaço para pastorear aquele rebanho, e é ali mesmo que Deus deseja você em nome de Jesus. Você é o pastor para hoje, naquele lugar e nesse tempo para hoje. Segundo lugar, a segunda afirmação que eu gostaria de trazer para você, pode passar por gentileza. Deus nos constituiu pastores para este tempo, com a certeza de quem Ele estava escolhendo. Ele sabia que precisava ser Esther. Esther tinha predicados que talvez nós não imaginemos, mas ela de alguma maneira recebeu de Deus alguma forma de viver naquele palácio, e ela pôde ter saída e entrada que agradasse os olhos do rei e de toda a corte real. Esther, ela não foi criada pelos seus pais, foi criada por Mardoqueu, mas Deus soube de que maneira a cultura de Mardoqueu e a vida de Mardoqueu impactaria Esther, para Esther viver naquele palácio real. Deus implantou em Esther a semente da crença, a semente da fé, para que Esther, mesmo naquele momento de recalcitrância, superasse esse momento de recalcitrância e fosse adiante. Era Esther, precisava ser Esther. Assim como precisou ser Moisés, que tanto tempo se escamoteou, que não entendeu muitas vezes o seu chamado, como em Êxodo 5:22, e falou: Deus, sou eu mesmo. Por que o Senhor me enviou? Ele tenta se escamotear no capítulo 4, versículo 19, mostrando toda a recalcitrância que estava no seu pensamento em Êxodo, quando depois da primeira pergunta, da segunda pergunta, da terceira pergunta e da quarta pergunta, Deus, eu não tenho nome, Deus, eu não sei falar, e Deus vai desconstruindo as questões de Moisés, mas no capítulo 4, versículo 19, Deus mostra o que estava na mente de Moisés, em Êxodo, qual era a preocupação dele, porque Moisés lá nos 40 anos, tinha saído fugido do Egito, cometido um homicídio culposo, com ocultação de cadáver, e a pena para ele era a pena capital. Isso ainda martelava a mente de Moisés, porque no capítulo 4, versículo 19, Deus diz para Moisés, só depois que Moisés diz sim: também aqueles que procuravam a tua morte já morreram, já não existem mais, já foram embora. Aí depois que Moisés diz sim, Deus fala: tá bom, agora que você disse sim, eu já cuidei das tuas preocupações, Moisés. Às vezes Deus está esperando de nós um passo de fé. Às vezes Deus está esperando de nós primeiro o sim, para que então Ele diga que todas aquelas preocupações que incidem sobre nós já foram resolvidas de maneira milagrosa e já foram de maneira surpreendente resolvidas pelo Senhor. Foi assim com Moisés, às vezes é assim conosco. E Moisés, quando ele pega a visão de Deus, Estevão, no seu discurso registrado por Lucas, em Atos capítulo 7, versículo 25, registra algo que nós não soubemos por meio do Pentateuco. Ele diz: Moisés cuidaria que os seus irmãos o entenderiam, mas eles não o entenderam. Moisés sai do seminário cheio de visões, cheio de revelação. Moisés sai do seminário cheio de ideias. Moisés sai do seminário com um pacote metodológico pronto. E ele diz: é muito fácil, ninguém viu um arbusto queimando e não se consumindo. Eu vi, eu ouvi a voz de Deus, ouvi a revelação de Deus. Eu vou chegar para a igreja e vou dizer: igreja, é muito fácil. Vocês têm que receber a visão, a revelação, a metodologia de Deus, porque eu recebi e vocês não viram o que eu vi. Mas o texto diz: os seus irmãos não entenderam. Mas é interessante que no sermão de Estevão, em Atos capítulo de número 7, 6 vezes se repete o pronome toautos, o sintagma toautos. Este Moisés, este Moisés, este Moisés, este Moisés, este Moisés e este Moisés. Como que Estevão afirmando que ainda que Moisés não se entendesse e que o povo não entendesse, Deus tinha entendido. Há situações no ministério que nós mesmos não vamos nos entender. Há situações no ministério que outros não vão nos entender de forma alguma. Mas Moisés repete, Estevão repete no seu sermão: é esse Moisés. Deus elegeu esse Moisés. Deus chamou esse Moisés. Há coisas que a igreja não vai lhe entender. Há coisas que você mesmo não vai lhe entender. Mas Deus, Ele tem certeza de quem Ele chamou. E você, tendo podido ser plantado em qualquer tempo e lugar, foi colocado lá
porque Deus não errou. No processo de sucessão pastoral, Deus conduziu aquele processo. Ele sabia que o Espírito Santo estava guiando aquele processo para colocar você naquele rebanho. Moisés, você é o homem que tem que estar lá. Moisés, Deus não errou quando colocou você lá. Moisés, talvez você não entenda o que está passando agora, talvez a igreja não entenda você agora, mas Deus entende, e tudo no final vai culminar e resultar para a glória de Deus em nome de Jesus. Deus colocou você lá, Deus plantou você lá. Dwight Lyman Moody estava recalcitrante entre a sua profissão de sapateiro e entre a correr ao convite para tornar-se um evangelista. Ele gostava demais de evangelizar, mas só que o seu trabalho estava rendendo muitos dividendos, estava rendendo muitas finanças. E Dwight Lyman Moody, recalcitrante entre assomar a sua vocação de maneira plena ou resolver-se e mergulhar no seu trabalho de maneira completa, foi até uma capela inglesa, sentou no mais profundo recôndito daquela galeria e ouvia um homem profetizar e pregar e falar durante toda a sua mensagem e dizer emblematicamente uma palavra, uma fala, e dizer a Dwight Lyman Moody, de maneira quase que personalizada, estando ele na galeria: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente nas mãos dele. E o pregador inglês, convidado aquela noite, repetia: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente nas mãos dele. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente nas mãos dele. Moody chorava copiosamente naquela galeria. Terminada a explanação, o pregador inglês foi ao encontro de Dwight Lyman Moody e perguntou: por que você chora, meu jovem? E ele disse: porque cada vez que você repetia aquela bombástica e emblemática frase, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente nas mãos dele. Deus dizia no meu coração: Moody, você é este homem. Moody, você é este homem. Dwight Lyman Moody, você sabe que você é este homem. Deus não errou quando escolheu o Dwight Lyman Moody, assim como Deus sabe quem colocou em cada lugar para pastorear e quando colocou Esther na posição estratégica, sendo uma mulher para aquele tempo operar o livramento dos judeus naquele momento. Em terceiro e último lugar, a terceira afirmação que eu gostaria de trazer para você é que Deus nos constituiu pastores para este tempo, personalizando e impondo um santo privilégio responsável. Mardoqueu diz a Esther: Esther, se você não livrar, não tem problema. Deus é Deus. Socorro e livramento de outra parte nos virá. Não tem problema. Ele vai fazer de outra maneira. Eu não sei como, mas ele vai fazer. Agora, você precisa ponderar se não é você para esse tempo que Deus colocou lá. Irmãos, Deus nos deu um santo privilégio de sermos coadjuvantes dessa grande obra que Ele está realizando. Agora, esse santo privilégio que Ele nos deu implica também na responsabilidade que Santo Antônio de Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, lembra na sua obra, através da fala do Pequeno Príncipe no planeta B612. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. A gente canta isso, de alguma maneira, em cativar, não é? Responsável é você pelo que cativou. Cativar é amar. E a gente vai naquela música antiga e tão significativa. De alguma forma, mesmo naquele rebanho que às vezes apresente tanta necessidade de exercício de criatividade da nossa parte, a gente ama aquele rebanho. A gente não sabe explicar, mas cada um de nós tem um amor por eles. E o rebanho desenvolveu também um amor pelo pastor, pelo ministério que exerce, por aquilo que faz. E Early Cairns, comentando no seu excelente livro A História do Cristianismo, ele fala que parece que quando pensamos em plenitude dos tempos, devemos pensar em uma série de vieses que se congregaram para fazer um excelente momento para que a vinda de Cristo precisasse decisivamente ser naquele momento, no século I, para que o evangelho se propagasse de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais breve. As vias romanas, a expectativa que era gerada no povo pela vinda do Messias e tantas outras situações filosóficas, estratégicas, geograficamente, para que o Messias viesse naquele tempo, naquele momento, quando Paulo diz em Gálatas 4, 4 e 5, e veio Jesus na plenitude dos tempos, nascido sob a lei. E aí Paulo continua descortinando. Ele menciona a plenitude dos tempos em Gálatas 4, 4 e 5 e Efésios capítulo 1, 10. Em um tempo ele fala pleroma tu Cairo, e outro ele fala pleroma
do Cronos. Ou seja, Jesus veio no tempo, na ocasião perfeita, o Kairos, e veio no tempo cronológico perfeito, o Cronos. Em Efésios 1:10 ele usa Kairos. Em Gálatas 4:4 ele utiliza Cronos. Então Jesus veio na confluência perfeita do tempo exato que era para ele vir. E se há pastores para hoje, há uma confluência perfeita do tempo de Deus para a sua vida, para que uma pessoa com as suas características, uma pessoa com o cognitivo que Deus lhe deu, uma pessoa com todos os seus predicados, não olhando por um aspecto humano, mas vendo que Deus olhava para você e disse, é essa pessoa, assim como Moisés, assim como Davi, é essa pessoa que eu quero ali para esse tempo, porque é o tempo perfeito e exato para aquela pessoa estar ali naquele momento, naquela igreja, naquele rebanho. Agora, isso exige de nós uma responsabilidade. Se Deus colocou a cada um de nós lá, por mais difícil que seja o trabalho, por mais metaverseira que seja essa geração, por mais que a gente encontre desafios, é a geração que Deus nos deu para amar. É o rebanho que Deus nos deu para servir. São as pessoas que Deus nos deu, como João 13:1. E Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então Deus nos promove o renovar das nossas baterias e das nossas forças neste encontro, neste retiro anual, para que nós entendamos que somos as pessoas de Deus para este tempo chamado hoje, e que por mais difícil que seja aquele rebanho, é o rebanho que Deus nos deu para amar até o fim, porque isso implica em muitas vezes grandes responsabilidades. Eu cito um exemplo e aqui caminho para a conclusão. O meu primeiro ministério foi em 1997, como eu vou falar com muita recalcitrância, pastor de jovens já adianta ovelha, não é? Adiantei. Então, não é? Ajudando, estando ali junto com o pastor como ovelha, não é? Mais no ministério de jovens ali junto com o pessoal. E formamos uma estrutura onde tinha um secretário executivo que agilizava todas as coisas. Muito solícito, rapaz. Muito coração. Às vezes faltava um pouco de ponderação e reflexão, mas ele era muito amoroso. E eu dei uma lição uma vez, nós estávamos estudando o Novo Testamento, estudamos 1 Coríntios 8-10, e eu lembrei de 1 Coríntios 10:25 e disse, dei a lição, olha, comei tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar. Falei naquele momento sobre a necessidade de nós sermos muito receptivos, como quando formos em uma casa, a pessoa colocou uma comida, a gente não ficar escolhendo muito, a gente ingerir muito educadamente e tal. E naquela semana, aquele rapaz que morava perto, ele trabalhava perto de mim, foi na hora do almoço da minha residência, meus pais tinham saído, eu peguei um arroz, um feijão que tinha na geladeira, esquentei, peguei uma saladinha, fiz uma saladinha para ele e falei, irmão, aqui tem um bife, eu vou fritando esse bife pra gente, mas como você está no horário de almoço, é rápido, vai comendo arroz e feijão e a salada, que eu estou fazendo um bife para você. Fui fritando o bife, fiz o bife, fui para a mesa para comer junto com ele. Quando eu sentei, eu fui botar o arroz, oramos, aí fui botar o feijão e o arroz para mim, e quando eu cheirei o arroz, o cheiro veio forte, estava azedo o arroz, extremamente azedo. Eu olhei para ele, eu falei, varão valoroso, por que você comeu o arroz? Está azedo, desculpe, perdão, eu peguei logo da geladeira, botei lá para esquentar, mas me perdoe, o arroz está azedo. Ele, não, pastor, mas domingo o senhor colocou, comei tudo que se coloca diante de vós, sem nada a perguntar, pastor. Mandei o arroz azedo para dentro. Não pergunte. E aí, Senhor. E aí foi caminhando, nossa amizade foi se desenvolvendo, houve tensões na família dele, uma pessoa muito querida, tinha 3 filhos, hoje tem 4. E um momento eu estava ministrando na escola dominical dos jovens, foi alguém, a esposa dele me chamar lá, falou, pastor, eu vim falar que eu estou indo embora de casa. Houve um problema sério, houve um espancamento, ele nunca mais tinha feito isso depois se converteu, mas perdeu a cabeça, me espancou, e eu não aguento mais. Eu vou embora de casa, mas vim lhe avisar pela consideração. Falei, não, irmã, aguarda um pouco aí. Conversei com o meu pastor, falei, pastor, uma situação excepcional, o senhor me libera do culto para eu ir lá resolver? Vai lá, Henrique, conversa lá com o pessoal. Fui lá, ela estava com as malas, com os 3 filhos, chorando muito, uma escadinha, 3, 4, 5 anos. Eu chamei ele e falei, rapaz, mas por que você fez isso? Não, pastor, perdi a cabeça, não dá mais, o casamento não dá mais, e não dá. Ali uma situação brigando um outro, falei, não, olha, irmãos, eu não tenho mais o que fazer. Mas Deus pode restaurar, vamos orar. Levei um diácono amigo junto comigo, ali da juventude, ele foi lá junto conosco, nós reunimos para orar. Falei, mas vocês podem dar a mão e eu orar pela aliança de vocês uma última vez? Pode. Os meninos estavam ali,
esposa, os 3 filhinhos, eu, o diácono, fizemos uma roda, fomos orar. Nós começamos a orar, o diácono e eu oramos ali por ele. Eu sei que houve um quebrantamento, envolveu o choro nele, envolveu o choro nela. Ela foi abraçando ele, eu te perdoo, ele me perdoa e tal. E houve alguma coisa muito interessante e sobrenatural de Deus, que Deus restaurou. Realmente, naquele momento, milagrosamente, ela esqueceu, deixou as malas. Engravidou dele, foi ter um 4º filho. Passou-se uns 2 anos, teve o filho ali em uma parte de São João de Meriti. E aí, ou Belford Roxo, alguma parte da região aqui da Baixada. E quando eu fui visitá-los na maternidade, falei, e aí, qual vai ser o nome que vocês vão dar? Ele falou, vou dar o nome de Pedro Henrique. Pelo apreço que eu tenho a você e pelo desejo que ele seja um servo do Senhor, como Pedro foi e caminhou na seara do Senhor. Hoje o Pedro deve ter uns 16, 17 anos, é músico, gente boníssima, tem um grande apreço pela família. Mas me pesa muito a responsabilidade. Às vezes, quando eu falo com a Sara e falo, Sara, um rapaz, ele deu o nome a um menino por uma situação de convivência que a gente participou juntos, por uma ação de Deus, e há uma responsabilidade sobre mim, porque eu me sinto responsável por aquilo que Deus permitiu naquele momento estar junto e cativar. É um paradoxo, é um privilégio, mas pesa sobre você a responsabilidade. Amo aquela família, mas existe um compromisso meu para com eles, pelo menos de oração, pelo menos de estar junto, pelo menos de consideração em todos esses fatores e esses valores. Deus, ele colocou você ali, me colocou nesse tempo, nesse momento em Rondonópolis. Há muita gente, você não tem noção, e talvez tenha, alguns de nós como pastores, que tanta gente tem sido abençoada por você. Você não pode parar. Porque Deus colocou você ali com a certeza do sustentáculo dele na sua vida. E tem tanta gente que só pelo fato você separou um dia, aquele dia que você não prega, aquele dia que você não dirige, aquele dia que você pede o ministro de louvor para conduzir tudo e coloca um pregador, mas você está sentado ali. O fato de você estar sentado ali, a presença de Deus na sua vida, pelo que Ele tem feito em você, já é uma inspiração para a sua igreja, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Porque nós nos tornamos responsáveis por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E há muita gente que é abençoada apenas pelo fato de você existir. Menciono situação, concluo e fecho. O pastor Neander e eu fomos no sepultamento de um grande homem de Deus, da Congregacional de Bento Ribeiro, pastor Álvaro Trindade. Era professor nosso ali do Seminário Teológico Betel. Não lembro quantos anos faz que o pastor Álvaro faleceu, talvez uns 10 anos, talvez 15 anos, não lembro. Cantamos 2 músicas do sepultamento. Uma era Situações, e toda vez que a gente canta Situações eu me emociono porque lembro muito daquele sepultamento. E lembro também da outra do Paulo César, Autor da Minha Fé, que nós cantamos enquanto colocávamos o caixão na sepultura. E eu estava do lado do pastor Neander quando uma das ex-alunas pegou no pescoço dele, abraçou ele e fez um pedido que talvez muitos de nós fizéssemos também a outras pessoas e talvez em algum outro momento eu também fizesse. Ela abraçou ele, agarrou ele no pescoço e disse para ele, por favor, pastor, não morre não. Não morre não. Dá um jeito, arruma a forma. Mas por favor, não morre não. Não morre não. Irmãos, há pessoas talvez que se pudessem, agarrassem no seu pescoço e dissessem a mesma coisa. Porque você, a vida de Deus em você, o trabalho de superação, a graça de Deus, fez com que você se tornasse responsável por muitas vidas. Nesse santo paradoxo. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Você é o homem de Deus para esse tempo e você é responsável por aquilo que cativa, amando os seus e amando até o fim. Conclusão. Pode passar, por gentileza. Poema conhecido de Bonhoeffer. Quando Bonhoeffer, talvez em algumas questões, talvez pensando se ele era o pastor para aquele tempo, escreveu esse poema e disse, quem sou eu? Seguidamente dizem que me deixo a cela sereno, alegre, firme, qual dono que sai do seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam livre, amável, com clareza, como se fosse eu a mandar. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias de infortúnio, impassível, sorridente, altivo como alguém acostumado a vencer.
Sou mesmo o que os outros dizem a meu respeito ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? Pode passar, por gentileza. Inquieto, saudoso, doente, como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, da proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado, vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita e diante de mim mesmo um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim? Quem quer que seja, ó Deus, tu me conheces, eu sou teu. Você é o homem de Deus plantado neste tempo para hoje. Ainda há pastores para hoje, e aqui estão eles. Ainda há palavra para hoje, e Deus é contigo. Por isso vai, volta nessa tua força, porque Deus é contigo, varão valoroso, e Deus te abençoará em nome de Jesus.